Micro-ondas é um eletrodoméstico utilizado principalmente na cozinha e que permite a preparação ou aquecimento rápido de alimentos. O forno de micro-ondas surgiu por um mero acaso. Por volta dos anos de 1946, nos Estados Unidos, o engenheiro elétrico Percy Spence teve a ideia de utilizar as micro-ondas na cozinha para facilitar no preparo dos alimentos. Spence trabalhava em uma empresa fabricando magnetos para aparelhos de radar. Certo dia, ele colocou uma barra de chocolate no bolso da calça e foi trabalhar. Enquanto ele trabalhava no aparelho de radar ativo, percebeu que a barra que estava no bolso da sua calça havia derretido. Spencer sabia que as micro-ondas geravam calor. Assim, ele supôs que as ondas tinham escapado do tubo de magnetos e acabaram por atingir a barra de chocolate. Intrigado com o fato de o chocolate derreter com o calor gerado pelas ondas magnéticas e não sentir tal calor, ele resolveu fazer um experimento. Comprou um milho de pipoca e colocou o pacote na frente do tubo de magnéticos. Resultado: em poucos instantes, as pipocas estavam estourando. Depois dessa experiência, ela ainda resolveu fazer uma nova experimentação. Colocou um ovo cru dentro de um pote com um buraco e deixou o mesmo voltando para o tubo de magnétios. O resultado foi a explosão do ovo. Pexler concluiu que o ovo cozinhará de dentro para fora e estourará em razão da pressão. O ovo cozinhou rapidamente e, mediante o acontecimento, o engenheiro eletrônico pensou que se o acontecimento acontecia com o ovo, poderia acontecer com os outros alimentos. Ao perceber que poderia fazer o mesmo com os outros alimentos, tratou de fazer com que se pudesse obter o máximo de aproveito dos micro-ondas. Isso não foi difícil, pois naquela época o magneto já estava muito desenvolvido. Assim, em 1952 surgiu o primeiro forno de micro-ondas. O forno que Spencer inventou não funciona à base da radiação nuclear, pois os micro-ondas não são radioativas. Tecnicamente são chamadas de radiação não inocentes. Elas pertencem ao mesmo grupo das ondas de rádios e das próprias luzes. No entanto, possuem um tamanho bem menor. 1940. Nascido na guerra, os ingleses John Thornton Randall e Harry Booth criam um magnetron de cavidade, um aparelho que emite ondas eletromagnéticas com um comprimento curto, as micro-ondas. A tecnologia serviu para revolucionar os radares na Segunda Guerra Mundial. 1945. O americano Percy Spencer reparou que radares derretiam chocolate. Notando que o magnetron servia para cozinhar, a empresa Raytheon patenteou a tecnologia. 1947. Salsicha ligeira. A Rádio Chefins construiu o Speedway, um forno para cachorro-quente, e o instalou numa estação de trem de Nova York. As salsichas aquecidas em 20 segundos foram o primeiro produto feito com micro-ondas a ser massivamente consumido no ZEWA. No mesmo ano, a Raytheon lançou um micro-ondas comercial, o Randarange. 1947. O Randarange tinha 1,8 metros de altura, 340 kg e custava o equivalente a 50 mil atuais. 1995. Na parede, outra empresa americana, a Tapan, criou a primeira versão doméstica, montada em paredes e com tamanho de forno convencional. O preço de 1.300, mais de 10 mil hoje, colaborou para o fracasso do aparelho. 1967. Windows Screen. Chega o Randarange portátil para mesas e balcões, com 55 cm de largura e 38 cm de altura. Foi o primeiro modelo moderno comercializado.
Ele cozinhava um hambúrguer em 60 segundos e custava R$ 3.500 atuais. 1976. Banho-maria. É lançado pela Amana o micro-ondas programável eletronicamente. Mesmo com a concorrência entre os fabricantes dos Estados Unidos e do Japão, o micro-ondas evoluiu pouco desde essa época até os dias atuais. 2012. Esse produto da Panasonic controla a potência das ondas. Os demais micro-ondas operam sempre a 100%, com interrupções na emissão para simular variações de potência. Em todo aparelho existe uma onda eletromagnética de frequência igual a 2450, que é gerada por um magnetron irradiada por um ventilador de metal que fica localizado na parte superior do aparelho para o interior do mesmo. Através do processo de resistência, as moléculas de água existentes nos alimentos absorvem essas ondas a 4 fases, aumentar a agitação dos mesmos, promovendo assim o aquecimento dos alimentos de dentro para fora. O forno de micro-ondas não atua de forma uniforme sobre todo o alimento, sendo por esse motivo que em alguns casos aparecem pontos mais escuros no alimento que está sendo aquecido. O prato giratório que esses fornos possuem serve para garantir uma distribuição mais uniforme da radiação eletromagnética sobre todo o alimento. As ondas eletromagnéticas possuem certas dificuldades para penetrar em meios materiais. Por esse motivo, ela aquece de fora para dentro, agitando as moléculas de água e de gordura das camadas mais externas com mais intensidade que as camadas mais internas do alimento. O forno micro-ondas é como qualquer outro forno. A única diferença dele para os fornos convencionais é que ele aquece os alimentos através da programação da radiação eletromagnética que seu interior.